Olá a todos, bem-vindos ao canal Mais Foco. O meu nome é Vítor Pinheiro e este vídeo eu vou continuar a falar aqui do mundo das criptomoedas. Neste caso eu vou falar sobre a Ethereum. Ethereum é uma tecnologia assente numa blockchain e Ether é a moeda de transação dessa blockchain. Neste momento a segunda mais valiosa em termos de capitalização do mercado. Blockchain é uma base de dados pública que é atualizada, partilhada numa rede com muitos computadores pelo mundo. E se formos olhar aqui para a grande diferença entre a Bitcoin e Ethereum, esta suporta smart contracts ou contratos inteligentes e também é Turing Complete. Quer dizer que a Ethereum tem a capacidade de perceber e implementar qualquer contrato futuro e até mesmo aqueles que ainda não foram inventados. A Ethereum foi criada por Vitalik Buterin. Este abandonou a universidade e dedicou-se a tempo inteiro ao projeto Ethereum, depois de ter recebido uma bolsa. Esta criptomoeda começou a ser desenvolvida em 2013 e ainda hoje sofre alterações, sendo que este ano vai sair grandes atualizações que eu irei falar mais à frente. Ether é a moeda virtual que facilita as transações dentro desta rede e todos os programas ou contratos ligados à rede necessitam de poder computacional para executarem. Ether é a forma de pagamento para os participantes dessa rede. Estes basicamente executam as suas transações e também validam as transações, mineram os blocos e asseguram a segurança da blockchain. Para isso é necessário computadores. Claro que estes computadores têm que ser pagos por alguém e para não falar que gastam imensa eletricidade. Para que uma aplicação corra na rede Ethereum, esta tem que pagar uma comissão que é chamada de gas fee, tal como o combustível utilizado nos carros a combustão, e isto também garante que as aplicações maliciosas não sejam introduzidas na rede com outros propósitos. Em termos de Ether em circulação, neste momento são mais de 116 milhões. E é considerada inflacionária. O que é que isto quer dizer? Que não há um limite máximo fixo, ao contrário da Bitcoin. Tal como a Bitcoin, a Ethereum utiliza um mecanismo de consenso Proof of Work. Sempre que alguém quer adicionar um bloco à rede, é necessário utilizar muita potência computacional para processar essas transações. E vocês perguntam como é que se processa essas transações? É através da resolução de expressões matemáticas complexas. Normalmente isto é dito para assustar um bocado as pessoas, mas na realidade é um processo de tentativa e erro que demoraria um humano muitas vidas até acertar. Todo este processo é conhecido como mining. Quando um bloco é minerado, a pessoa que o minerou recebe uma compensa em ETH. Qual é que é a grande diferença entre Ethereum e Bitcoin aos olhos de um investidor? De acordo com o banco JP Morgan, a Bitcoin é um género de uma matéria-prima digital que compete com o ouro como uma forma de preservar valor, enquanto que a Ethereum é o esqueleto de uma economia criptonativa como forma de troca de valor entre duas pessoas. Também prevêem que no longo prazo irá ser mais valioso do que a Bitcoin, pois as possibilidades são ilimitadas, enquanto que a Bitcoin é um bocado mais limitada nas suas aplicações. Portanto, pensem como a Ethereum como uma plataforma tecnológica que permite qualquer pessoa correr aplicações à escala, ou na sua rede à escala mundial. Então, como é que nós conseguimos utilizar a Ethereum? As aplicações são múltiplas para os governos ou entidades internacionais, até pode vir a ser algo muito importante, que irá permitir que facilmente se mantenha todos os registros intocáveis, descentralizados. E isso é bastante importante, como por exemplo a informação pessoal das pessoas ou até mesmo do que nós chamamos aquilo que é o cartão de cidadão. Irá ser possível desenvolver aplicações como por exemplo mercados peer-to-peer, em que um consumidor pode pagar diretamente a um vendedor sem haver intermediários. Por exemplo, seguros peer-to-peer, também podemos criar um contrato inteligente com uma apólice em que tem todos os termos e pré-condições, em que uma pessoa simplesmente contrata o serviço e é cobrada pelo mesmo. Também na área da energia inteligente, que é possível fazer uma compra e venda de acordo com o consumo de um painel solar por parte de uma casa. Também campanhas de crowdfunding, compra de imobiliário, sistemas de votos ou até mesmo na economia partilhada. Por exemplo, através de o partilho de uso de um carro ou até mesmo de uma casa,
em que eu compro uma casa, ou sou o co-dono de uma casa e mais 10 pessoas, então sempre que eu quero utilizar a casa, todos os encargos associados à mesma transitam para mim enquanto eu estou a fazer a utilização dessa mesma. Portanto, aqui as aplicações, como eu disse, são infindáveis, mas agora vou tocar naquelas que têm sido as últimas tendências nestes últimos anos e por isso vou começar a explicar também o que é que são smart contracts. Smart contract ou contrato inteligente contém um conjunto de regras e a partir do momento que está a ser executado dentro de uma blockchain, ninguém pode alterar essas regras. Toda a gente o pode ver, executa exatamente de acordo com as suas regras definidas e os termos e condições entre um comprador e um vendedor estão escritos em linhas de código e por isso não podem ser alterados. Não é necessário um intermediário ou sistema legal para confirmar que as partes interessadas são de confiança. Um exemplo de como é que isto acontece, que eu vou passar a explicar, é, imaginemos que a partir deste momento todas as casas de Portugal estão registadas numa blockchain. O registro de propriedades e toda a componente legal estão lá. Dentro desta blockchain eu coloco um contrato inteligente, digo que podem comprar a minha casa por um preço de 100 mil euros e a partir do momento que o contrato começa a correr na blockchain, não pode ser alterado. Logo, quem pagar esse valor automaticamente fica com a casa e eu fico com os 100 mil euros. Desta forma, não houve qualquer intermediário para executar esta transação entre eu e a outra pessoa. Ela pode ser verificada por todos os intervenientes da rede e a transação claramente vai ter uma comissão bem menor. Claro que nós sabemos que a informação legal de uma casa não está toda armazenada numa blockchain. E se eu passar os documentos da casa para outra pessoa, não quer dizer que automaticamente essa pessoa fica dona da casa. É necessário passar aqui por uma burocracia para que muita mais gente também possa ganhar dinheiro entre agentes, governos e serviços locais. Com a tecnologia de smart contracts podemos também criar aqui o que chamamos de apps. São aplicações descentralizadas que correm em cima de uma rede descentralizada e utilizam a tecnologia de smart contracts. Como estas aplicações não correm num servidor central, não é necessário uma entidade para correr estas mesmas. Elas utilizam a blockchain Ethereum para guardar os dados e os seus contratos inteligentes. Dentro de apps também podemos olhar agora para aquilo que é o DeFi e NFTs, que são os mais populares. DeFi eu irei abordar mais à frente especificamente, num vídeo futuro, mas a definição mais curta é que é uma coleção de contratos inteligentes que executam com um objetivo. São peer-to-peer e têm grandes benefícios de serem privados, seguros e não é preciso haver aqui uma terceira entidade para trazer a confiança dentro dessa transação. Eu posso criar um contrato que empresta dinheiro, neste caso 25 mil euros, a uma taxa de juros de 8% e exijo como colateral que a pessoa me dê uma Bitcoin, que neste momento está nos 30 mil euros. Isto fica registado no contrato inteligente e se a pessoa não me der ou não me pagar o dinheiro de volta, eu fico com a Bitcoin que ele utilizou como colateral. Se não, recebo a minha parte, a minha prestação, até que o montante total seja pago. Isto tudo pode ser feito apenas entre duas partes, sem nenhum banco ou instituição, como por exemplo a Raise em Portugal. É mais transparente e obviamente que tem muito menos comissões. Claro que esta tecnologia está agora a começar, então há limitações e riscos associados. Dentro dos NFTs, já abordei aqui no canal, podem ver o meu vídeo aqui em cima, e basicamente é utilizado para representar um ativo único ou escasso, ou seja, é na realidade um ativo digital. Pode ser qualquer ativo digital ou até mesmo associado a um ativo físico, como por exemplo uma casa, um quadro ou até mesmo, por exemplo, sapatilhas ou malas de luxo. As aplicações são inúmeras. Um NFT é único e não pode ser substituído. Como podem ver, a blockchain Ethereum potencia aqui um mundo digital que até há muitos poucos anos ninguém imaginava ou ninguém ouvia falar. Claro que neste momento ainda existem aqui alguns problemas e a Ethereum tem tido alguns, principalmente na congestão e a escalabilidade da rede, ou seja, poucas transações por segundo,
a serem executadas e basicamente a terem comissões muito altas. Por isso eu vou falar aqui do próximo upgrade e também da versão 2 da Ethereum, que vem trazer aqui bastantes benefícios de forma a melhorar esta blockchain. E a IP 1559 é o próximo upgrade que virá em julho deste ano. No entanto, este não faz parte da Ethereum 2.0. O foco deste upgrade é endereçar o problema das comissões, que tem sido o maior problema da Ethereum, e este upgrade ainda não está confirmado, pois tem que ser aprovado por 51% dos mineradores. As comissões vão ser mais controladas, tendo um limite. Basicamente irá reduzir o atraso nas transações e no geral vai simplificar o processo que até agora era através de licitação para processar as transações. Atualmente a comissão é determinada pelo utilizador e vai para licitação. Isto vai deixar de acontecer, essa comissão vai ser dividida em duas, a base e a comissão para os mineradores, que irá ser opcional. A comissão base vai ser determinada pelo volume de transações na rede. Depois vai haver aqui o conceito de gorjeta, em que pode ser dado aos mineradores e validadores para que a probabilidade aumente no que toca a uma rápida execução da transação. Todas as comissões base vão ser queimadas, ou seja, reduz o número total em circulação de ETH na rede. No geral, vai continuar a ser inflacionário, pode continuar a aumentar o limite de moedas, mas a comissão base vai ser queimada, portanto isso é uma força deflacionária. A diferença é que o ritmo de crescimento da oferta vai diminuir. O upgrade, tal como eu disse, ainda não está completamente aprovado, mas a maior parte dos mineradores deverá aceitar, pois apesar de receberem menos em comissões, muito menos, vai acelerar o crescimento desta blockchain. Também porque é que é bom ser inflacionário? Porque desta forma podem continuar a pagar um juro às pessoas que, por exemplo, fazem stake. Depois do upgrade, o foco irá ser na Ethereum 2.0. O objetivo desta migração é passar de um modelo Proof of Work para Proof of Stake, o que irá reduzir em 99% o consumo de eletricidade ao processar as transações e também irá melhorar a descentralização, a segurança e tornar as transações mais rápidas e baratas, entre outros. Temos a Ethereum 1.0, que é a rede principal. Esta utiliza Proof of Work como mecanismo de consenso, e a rede Beacon, que foi lançada em dezembro de 2020 e utiliza o mecanismo de consenso Proof of Stake. Foi lançada inicialmente para começar a ser utilizada pela comunidade e para testes. É basicamente a fase 0 da Ethereum 2.0. Quando estas duas redes se juntarem, vai originar a Ethereum 2.0. Todas as transações feitas na Ethereum 1.0 não vão existir na versão 2. É como se começasse do zero. Em termos de emissão de moedas virtuais, dependendo do número de participantes na rede, este número irá diminuir drasticamente, o que só ajuda na valorização do preço. Com isto, eu espero ter aqui esclarecido algumas das vossas dúvidas, aumentado a vossa curiosidade em saber mais sobre a blockchain, a Ethereum e outras criptomoedas. Por isso, deixem nos comentários se vocês gostariam de ver vídeos relacionados com este tipo de temas. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto e até ao próximo vídeo, sempre com mais foco.